Ô, Aloysio Andrade, que é médico, psiquiatra e homeopata, seja bem-vindo mais uma sexta, bom dia. Obrigado, Eduardo, bom dia Fernanda, internautas e ouvintes. Começar aqui rapidamente fazendo duas homenagens. Uma homenagem à data de nascimento de Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, e que é comemorado então o Dia Mundial da Homeopatia, dia 10 de abril. E aí já combinei com o Fernando, com o Eduardo, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a homeopatia com um pouco mais de detalhes. E segundo, Eduardo, comemoramos hoje 192 anos da primeira vez que o hino nacional foi executado. Então ele está aí, como diz outro, com 192 anos, enfeitando nossas vidas. E a música, né, Eduardo, é uma das coisas mais psicoativas que a gente conhece, né? A gente tendo, né, a união de letra e música, então, nossa, como isso é importante para nós termos um cérebro mais saudável e uma parte emocional mais satisfatória. E uma das coisas mais estimulantes é, sem dúvida, o café. Hoje é dia mundial do café, doutor. A cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central e que tem um papel muito importante, Eduardo, durante o dia. À noite já é mais complicado, tá, gente? Depois das 5 da tarde, o café pode trazer dificuldades para o sono. E a pessoa que gosta muito do café, mas que não está se dando bem por estar tomando café demais, a gente tem hoje o café decafeinado. Ele mantém o mesmo gosto e não tem a cafeína. A cafeína é tão forte para o organismo, Eduardo, que a primeira urina que a gente faz depois de tomar uma xícara de café, você acredita que ela já sai com cheiro de café? Porque as suprarrenais ficam querendo se livrar dela, porque ela estimula muito a adrenalina. Então a gente fica ligado, mas fica ao mesmo tempo ansioso. Então se você gosta muito de café, tome um pouco de café com cafeína e o resto com café decafeinado. Ô, Aloysio Andrade, tu já dizia Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas, doutor. É o outro lado da moeda, né? E lembrando aos ouvintes internautas, né, João Vitor, que toda faca tem dois legumes, né? Então você tem a parte que é a parte que acrescenta, que é benéfica, e tem um preço disso, né, Eduardo? A gente tem que trabalhar com a relação custo-benefício, gente. Sempre que você for fazer uma escolha na sua vida, sempre que você for decidir alguma coisa, você tem que ver o quanto que isso vai me custar, não só de dinheiro, mas de desgastes outros, né? Tem o gasto do dinheiro, o desgaste emocional, o desgaste mental, e o quanto que isso vai me retornar, né? Ela não é uma pessoa, pelo pouco que eu conheço, que queira se esconder. Então ela chamar a atenção, né, João Vitor, é uma coisa natural, ela não tem que reclamar disso, né? Não fazendo distorção das participações dela na aula, eu acho que é inerente a esse destaque que ela tem. Como Viegas disse, nós não vamos mostrar a foto do menino, esse menino vai pagar um preço, queira Deus que não. Mas você está vendo agora no YouTube o pescoço do Bruno. Por exemplo, eu sofro com o meu pescoço porque ele é tão pequeno quanto era o da minha mãe. O pescoço do menino é espichado que nem o do pai. Aquele jeito que o pai tem de olhar de cima para baixo, como se fosse arrogante, eu não considero o Bruno arrogante, mas é como se fosse, o menino é igualzinho. Aloysio Andrade, considerando que torcedor é igual criança, não perdoa no bullying, esse menino pode ser hostilizado pelo que não fez, coitado. É herança, né? Dentro da teoria de que quem herda não rouba, né? Agora, o que fica para mim curioso é o Bruno pedir o teste de paternidade, né? O teste de DNA, quando o menino é cuspido e escarrado. Não, agora não tem mais dúvida, não. Tá na cara. Eduardo, eu queria dar uma palavrinha rápida, que é o seguinte. A gente vê psiquiatricamente, emocionalmente, João Vitor, que pessoas que passam por desafios acima da média, né? Desafios maiores do que os desafios do cotidiano que nós todos atravessamos e enfrentamos, mas essas pessoas de duas uma, ou elas ficam abaixo da média, ou elas ficam acima da média. Porque quando você transforma um obstáculo em trampolim, numa alavanca, essa pessoa pode ter uma evolução pelos apertos, pelos sofrimentos, pelas dores que teve, e construir, então, mecanismos de defesa mais evoluídos, né? Então é isso que a gente torce, para quem passa muito aperto, que esse aperto não se transforme numa destruição, mas sim numa capacidade de superação dessa pessoa. Luiz, explica para o nosso Renato, que tem ódio do Bruno, porque pelo que o Bruno fez, mas o Bruno é fruto de uma tragédia, doutor. Explica isso para ele. O que acontece, então, Renato, é que primeiro que não existe nada unicausal, não tem nada de causa única, você tem causas mais importantes, causas médias e menos importantes, mas é um conjunto de fatores, né? E os kardecistas, né? Outro dia a gente homenageou aí a data do falecimento de Kardec, o criador, o organizador
do Espiritismo, fala-se em karma pessoal, karma familiar e karma coletivo, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem coisas que acontecem com a gente que não são exclusivamente por culpa da gente. Eduardo falou uma coisa que eu achei importante, que ele acha que foi mais por uma questão de omissão, no caso do Bruno, do que de ação, né? Porque provavelmente não foi ele quem matou a Elisa, e sim alguém, né, que ele concordou com a proposta, vamos eliminá-la, né? Então, realmente, assim, o sentimento de não concordância, o sentimento de desconforto diante do mal feito é uma coisa. Agora, há que haver essa possibilidade do resgate, da superação, né, Eduardo? Que a mãe também teve, né? A gente tem que lembrar muito que a história da mãe também é uma tragédia, muito pior, né? Porque ela perdeu a vida de maneira brutal, de maneira covarde, de maneira inaceitável. Eu oro muito a Deus que esse rapaz seja acolhido. Uma coisa você falou bem, Eduardo, ele deu a sorte de cair num clube muito estruturado. O Atlético Paranaense é um clube muito estruturado, com uma categoria de base muito organizada, onde a molecada tem toda a estrutura e todo o suporte. Que essa estrutura seja suficiente para ele passar por cima disso. Porque não é fácil, não. E a família da mãe é do Paraná, né, João Vitor? Então, quer dizer, ele está perto das raízes, né? Isso daí vai ser muito importante. Então, Luiz, o Vini Bios, que é o internauta que está com a gente todo dia, falou o seguinte: se o cara é mestre em tirar a peçonha e começa a comer, vai dar um alívio lá no João 23. Para você ver. Não é? E tem uma coisa importante, que quanto mais cedo a gente adquire um hábito alimentar, João Vitor, mais a gente tem aptidão, mais a gente tem afinidade. Um exemplo aqui de Minas, Eduardo. Nós temos um trópico que passa ali entre Patinga e Valadares, que faz o lado mais baianeiro de Minas Gerais. Então, quem foi criado da infância convivendo com o pequi, com o cheiro do pequi, com o pequi no arroz ou com o licor de pequi, ama de paixão. E quem não foi acostumado de pequeno com o pequi, detesta aquilo. Então, tem a questão cultural, né, João Vitor? Tem a questão do treinamento. Porque a gente, quando é novo, a gente tem falado isso muito aqui para os ouvintes internautas, o que nos diferencia dos animais é o treinamento. São os valores éticos, os valores morais, como você citou na questão aí do esforço, né? Os valores espirituais. Então, tudo tem a ver com treinamento. E se não houver um treinamento bem feito, acaba que a gente segue para a vida adulta como um animal em pele de humano. Parece um ser humano, mas o egoísmo é o que comanda essa pessoa. E os hábitos alimentares também estão assim, dependendo da cultura, o que você foi acostumado de pequeno e o que você não foi treinado. O que você não foi treinado parece a coisa not self, não própria, uma coisa que dá um irque, né? Mas se você foi treinado de pequeno, tem coisa que é completamente inesquecível e desejável. Sobrevive decentemente, sem avacalhar a cidade, sem importunar, vendendo o seu pão, sua rosca, seu café. Ô Luiz Andrade, a vida é possível? É possível, Eduardo, e tem um triângulo importante que começa pela humildade, que é a aceitação do contexto, a aceitação das dificuldades naturais da vida. Então, a humildade é um reconhecimento da realidade. E o tempero para você não ficar preso na aridez, na dureza da realidade, Eduardo, é a criatividade. E a gente tentar inventar saída até porque não tem. E no topo do triângulo aí está a coragem para levar o projeto humilde e criativo adiante, mesmo quando as coisas estão agarradas, mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Ora através da paciência, que é mais humildade, ora através da invencionice, que é mais criatividade. Então, humildade, criatividade e coragem são um triângulo fundamental para que a gente não fique tão derrubado no nosso sentimento, para que a gente não fique tão sem esperança e sem expectativa. É possível e com coisas simples, né, Eduardo? Porque você vê, você imagina de um em um real, você fala assim, isso daí não compensa o trabalhão que dá. Olha, é de um em um que a galinha enche o papo, é de 1 grão de feijão em 1 grão de feijão, é ouvido que se faz um saco de 60 quilos de feijão. Então, essa persistência, essa batalha do cotidiano, além de gerar algum dinheiro, gera um sentimento de missão cumprida, né, Eduardo? Gera um sentimento que é de você estar sendo coerente com o que a gente considera fundamental nas nossas vidas, que é o esforço. O esforço sempre é recompensado, se não pelo dinheiro, mas pelo sentimento de paz interior. Ô, doutor Luiz, já tomou vacina para gripe? Sim, e eu tinha sido muito resistente, fora as vacinas infantis, eu achava que ter gripe de vez em quando era importante para poder fazer uma renovação das defesas, né, Eduardo? E uma febre de vez em quando faz uma limpeza no organismo. Só que com a questão da idade
e com a questão também da Covid, eu mudei totalmente essa postura. Eu nunca fui contra a vacina, mas não tomava porque eu tinha saúde e administrava bem as gripes. Eu até gostava de ter uma gripe para poder fazer essa limpeza, como eu disse, né? Mas hoje estou vacinado e recomendo a todo mundo. Vale a pena a gente estar, e principalmente estava vendo, Vitor, 12% só das pessoas que têm indicação para tomar esse reforço, que é da nova cepa, né, da Ômicron, não tomaram, só tomaram 12%, ou seja, 88% não tomou. Tem que vacinar, tá, gente? Porque, graças a Deus, a situação está muito melhor. Nós estamos podendo ter muito mais tranquilidade, mas não um relaxamento onde você abre mão de uma defesa, de uma proteção que vem com as vacinas. Uma explosão em uma fazenda matou 18 mil vacas e deixou uma mulher gravemente ferida em Nova York, numa fazenda por lá. A polícia americana suspeita que gases liberados nas fezes dos animais possa aí ter provocado a explosão. Provavelmente foi o que eles chamam de texugo de mel. Nossa senhora, doutor Luiz, é gás metano, né? É o metano, né? É uma das maiores fontes de poluição, é o esterco do gado e de ovelhas e cabritos. E interessante, Eduardo, porque se o esterco for diluído em água, ele não produz o gás metano. E esse tipo de criação que a gente chama intensiva, onde você imagina, João Vitor, 18, 19 mil vacas no mesmo lugar. Isso é totalmente poluente, contraproducente. Por isso que tem que estar tudo cheio de vacina, tudo cheio de antibiótico, porque você coloca ali 5 mil frangos, 5 mil galinhas no mesmo lugar, no mesmo galpão, né? Isso é uma coisa, a mesma coisa monocultura, né? O tabaco, ele é nocivo porque ele é fumado, então ele prejudica, mas o que mais mata no cigarro é a quantidade de agrotóxico que tem, que são despejados de avião nas plantações. Por quê? Porque a planta do tabaco, a nicotiana tabaco, ela é muito resinosa, ela produz uma resina que é muito atraente para insetos. Então você coloca hectares, dezenas, centenas de hectares com a mesma cultura, isso é completamente não orgânico, né, Eduardo? Então a gente vê como que uma inadequação pode gerar consequências graves mesmo. Aloysio Andrade, muito obrigado por mais essa sexta e pelas reações aqui na internet. Por favor, não falte sexta que vem, porque a sua inteligência faz diferença. Obrigado. Muito obrigado. Sexta que vem, 21 de abril, né? Comemorar o feriado de Tiradentes e convidar todos para a gente falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a homeopatia, para a gente ver o que é mito, o que é verdade, o que é fato e o que é fake. Feliz fim de semana para vocês todos. Obrigada, doutor.